amores, hoje nós vamos finalizar, não é, o assunto sobre Grécia Antiga, certo? Hoje nós vamos falar sobre a polis de Esparta, a polis de Atenas, né, que eram cidades, polis significa cidades. Nós vamos falar como funcionava essas cidades. Antes de falar como funcionava, nós vamos falar agora sobre as formas de governo nas polis, né? Nessas cidades, nessas polis gregas, eles tiveram várias formas de diferentes formas de governo, certo? Algumas tinham monarquia, outras oligarquias, outras tiranias e democracia. Monarquia era quando o rei, né, ele comandava a sociedade, a religião, o exército, ele criava as leis, ele era o juiz, ele governava sozinho, certo? A oligarquia a palavra significa governo de poucos, ou seja, uma pequena parcela da população, ela governava os demais, certo? Geralmente essas pessoas eram os grandes proprietários de terra, né, os que eram de famílias ricas. A tirania era um sistema no qual apenas uma pessoa governava, né, após tomar o poder pela força, né, os tiranos quase sempre tinham apoio popular para se manter no governo. E a democracia, né, que é o governo em que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, certo? E por isso não podiam participar da vida política da cidade. Diferente da nossa democracia, né, que hoje todo cidadão pode participar da política. Então, primeiro, nós vamos falar da polis de Esparta, certo? Ou seja, nós vamos falar da cidade de Esparta, né? Uma das principais polis gregas foi Esparta, né? Fundada no século IX a.C., né? Pelos dórios. Essa cidade-estado era organizada com base no militarismo, né? Sendo a guerra e a conquista de outros povos estratégias muito usadas por eles. Então, eles usavam essas estratégias de domínio, né? Contra os seus vizinhos, né? Os seus territórios vizinhos. Eles fortaleceram bastante o exército deles, certo? E nesse fortalecimento do exército, eles conseguiram invadir e dominar os povos, certo? Então, como é que eles faziam essa dominação, né? De que maneira? Após a invasão, eles conquistavam, né, uma cidade e os espartanos da nobreza, que eram chamados esparciatas, eles dividiam as terras entre si, né? E a população aprisionada, ela era obrigada a trabalhar, né, no cultivo agrícola e a pagar impostos. Essas pessoas aprisionadas, elas eram chamadas de ilotas. E os espartanos também dominavam territórios aos quais a população não era aprisionada, porém, elas tinham que pagar impostos à Esparta, né? Essa população, em sua maioria, era descendente dos aqueus e eram chamados de periecos. Então, existiam duas maneiras de domínio dos espartanos, certo? Tinha o domínio tinha a maneira de dominar aquele território, conquistar, e as pessoas que eram daquela cidade, elas eram obrigadas a ser escravos dos espartanos, desculpa, e a pagar imposto. Aí eles eram chamados de ilotas. Já tinha um outro tipo de dominação, que era quando eles dominavam aqueles territórios. No entanto, as pessoas não eram aprisionadas, mas eram obrigadas a pagar impostos, que eram chamados os periecos, certo? Aí, continuando. Em relação aos guerreiros de Esparta, como eu disse a vocês, eles faziam de tudo para que, principalmente os homens, né, sempre desde muito novo, convivessem e vivessem nesse domínio de se tornar guerreiro, de se tornar um bom soldado, digamos assim, né? Os espartanos, eles herdaram essa tradição militar dos seus ancestrais, os dórios, né? E tornaram-se excelentes soldados, temidos por todo o mundo grego, certo? A preocupação com o militarismo de Esparta aumentou, né, com as guerras de conquista de seus vizinhos. Nessas guerras, os espartanos dominavam populações numerosas, muito maiores do que a população de Esparta, e por isso eles temiam ataques, né, e revoltas dos ilotas e periecos. Por isso que eles fortaleceram ainda mais o seu exército. Com o meio de se manterem prontos para a guerra, né, os espartanos recebiam uma educação rigorosa militar. Os homens tinham que cumprir obrigações militares desde a infância, e as mulheres, embora elas não participassem, né, ativamente das guerras, elas também eram incentivadas a praticar atividade física, a serem fortes, de modo a gerarem filhos saudáveis para a sociedade espartana, certo? Em relação à educação de Esparta,
Os atributos como força física, coragem, bravura e instinto de liderança eram valorizados na sociedade espartana. Então, entre 7 e 60 anos de idade, os homens eram obrigados a prestar serviço militar em Esparta. Aí no livro de vocês, na página 283, tem um comentário de um historiador grego, né, que escreveu sobre a educação dos meninos espartanos. O nome dele é Plutarco. Ele diz o seguinte: assim sendo, a educação era um aprendizado de obediência. Os anciãos, vigiavam os jogos das crianças, não perdiam a ocasião para suscitar entre eles brigas e rivalidades, né? Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário, né? E o resto da educação visava acostumá-los à obediência, a torná-los duros à adversidade e fazê-los vencer no combate. Quando esses meninos completavam 7 anos, eles eram separados da mãe e aí eles iam para um determinado local que ali eles eram treinados para ser bons soldados, certo? E os homens, né, os chamados anciões que ficavam ali ao redor, eles incentivavam o tempo todo esses meninos a estarem brigando, que era para adquirir aquele hábito de coragem, de bravura, de força, entenderam? Já na polis de Atenas, né? Vamos ver como funcionava a cidade de Atenas. Mãe. Oi, meu amor.